Oi, gente, aqui é a Simone, tudo bem? Do Ateliê Jurubeba. Hoje eu vim trazer para vocês esse laço que foi feito pela Ivonete, do Ateliê Lavita. Ela fez e o pessoal do grupo amou o laço e ela me passou a missão de ensinar para vocês. Então eu vou tentar reproduzir esse laço dela, que tá maravilhoso. Vai ser o primeiro que eu vou fazer, então não reparem muito nos detalhes, tá? E também vou ensinar essa tag, que eu criei a arte. E muita gente tem me pedido a arte dessa tag, mas eu acho que sem a explicação devida de como fazer, vocês não vão conseguir. Então eu resolvi compartilhar também um vídeo do passo a passo dela. Então hoje na aula vamos fazer um laço e uma tag para bolsa maternidade. Então primeiramente nós vamos cortar uma tira de 10 centímetros por 55. Então eu vou riscar aqui, ó, 10 centímetros por 55. Você pode recortar no estilete, pode recortar como você achar melhor. Eu gosto de recortar com tesoura mesmo, tá? Uma mania minha, eu tenho um pouco de medo de estilete. Hoje nós vamos fazer um lacinho vermelho com duna, ó. Agora nós vamos passar cola, então eu vou usar aqui cola de contato, que eu coloco aqui um paninho aqui na boca, acabei de colocar. Vou passar cola em toda a superfície desse 10 por 55 que eu cortei. Após passar a cola, a gente espera um minutinho ela secar. Agora eu posso fazer a junção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meio, sempre começando aqui, ó, da parte do centro. Vou dobrar o meio. E fazer a colagem de cola de contato com cola de contato. Lembrando que essa não é a espessura final do nosso laço. Isso é só um meio. Então, aqui agora a gente tem que bater martelo. Ok? Depois de bater o martelo, agora a gente vai marcar 3,5. Que, na verdade, o nosso laço vai ter 3,5 centímetros. Então, eu vou deixar ele aqui retinho na mesa, na minha base. Vou colocar aqui, ó, 3,5. Vou colocar 4, porque eu quero cortar desse lado também. Então, ó, eu vou riscar de caneta pra você ver, tá? Ó. Agora, a partir dessa linha, eu quero riscar 3,5. A partir dessa linha, vai ser 3,5 pra dentro. Então, eu quero cortar dos dois lados, pra não correr risco de ficar alguma bordinha sem colar e nem ficar aquela dobra que a gente não quer. Então, eu ajusto a minha linha em 3,5. Ó, ajustei ela toda para 3,5. Agora eu vou riscar. E quando eu cortar nessas linhas, eu vou ter 3,5. Olha, quando eu corto só na tesoura, mas olha como fica retinho o meu corte. Agora a gente vai dobrar ele no meio. Ó, dobrei no meio. Aí nessa dobra aqui, eu vou achar o meio e fazer um risquinho aqui de 75, 0,75, do meio para baixo. Aqui, ó, do meio para baixo, eu vou riscar 0,75. Então, aqui embaixo é 0,75, tá vendo? Não chega a 1 centímetro. E aqui em cima,
acaba o risco, ó. Esse risco diagonal, da metade para baixo. E vou cortar com ele dobrado assim. Tá? Ó. Assim como eu fiz esse corte pra cá, o daqui vai ser ao contrário. Se esse corte está descendo o diagonal pra cá, aqui na beirada eu quero fazer o corte subindo. Então, vai ser 1 centímetro. E do lado de cá sobe, ó. Ao contrário desse meio que desce, né? Esse daqui, ó, sobe, tá? Aí eu posso dobrar, encontrar ponta com ponta aqui e cortar. Dessa forma, eu tenho as pontinhas do meu laço, ó. As duas diagonais, tá vendo? Aqui no meio e aqui. A partir desse momento, eu vou te explicar aqui o que é que a gente vai fazer, que aqui na mesa é mais fácil de ver, mas a gente vai unir assim. Então, primeiramente, a gente vai unir esses dois. À medida que você quer que sobre aqui, você decide se aqui sobra mais, se sobra menos. O importante é você deixar sobrando o mesmo tanto para um lado e para o outro, ó. Então, você encontra aqui uma linha de referência e deixa sobrar o mesmo tanto para um lado e para o outro, tá? Aí, você vai fazer uma costurinha aqui para depois fazer essa junção. Só te mostrei a posição aqui, mas a gente tem que fazer uma costura em toda a volta dele primeiro, para depois a gente fazer essa posição. Então, vamos para a máquina. Agora, aqui na máquina, a gente vai costurar. Então, você pode começar costurando por aqui, ó, por esse meiozinho, porque aí o retrocesso fica aqui, não tem problema. Bem na beiradinha, ponto grande, eu tô usando aqui 4,5. Tô usando linha de nylon 60, porque eu tô trabalhando com sintético. Então, tanto na bobina quanto em cima, eu tô usando linha de nylon, tá? 60. E o retrocesso aqui também no meio. Ó, a gente dobra aqui pra essa parte ficar aqui no meio. Só que tá vendo que essas alças estão muito grandes? Então, eu posso aumentar essas pontas um pouco. Eu quero assim. Tente deixar os dois lados iguais. Aí, a gente vai fazer uma costura aqui no meio, nessa posição, que você já escolheu, ó. Só para facilitar mesmo. Depois dessa costura, a gente vai dar uma enrugada aqui assim, ó. Então, se você quiser costurar ele, se a sua máquina aguentar, né? Dar uma costurinha nele assim, você pode costurar. A gente vai precisar dele assim, enrugadinho. Aí a gente vai juntar aqui assim e colocar a nossa tirinha. Então, agora eu vou cortar a tirinha com você. A tirinha que nós vamos precisar tem que ter 10 por 2, tá? Então, você vai fazer um risco aqui, 10 por 2. Vai recortar.
Mais uma vez, passar cola. Então, passa cola na tirinha toda. Aí, a gente vai dobrar pro meio. Essa parte é um pouco chatinha, porque a dobra é bem pequenininha, tá? Mas é necessário que seja assim pro meio. Não dobre pro lado, senão vai ficar a costura aparecendo do lado. Costura não, o corte. Então, aqui nesse fitilhozinho, dá pra gente dobrar no meio, nós vamos dobrar no meio. Primeiro um lado, depois o outro. Bate martelo, principalmente quando é pequeno assim. Olha a tirinha. Agora nós vamos para a máquina de novo. Então, aqui na máquina, ó, eu bati o martelo numa tirinha de 2 por 10, dobrei pro meio. E dei uma costurinha para seguir o mesmo padrão do laço. Agora, você vai pegar aqui da linha, da máquina, um pedaço bom da linha que você tá costurando, que seja da mesma cor do laço. Nós vamos dar uma amarrada aqui, tá? Então, aqui, se você costurou ou não, ele tem que estar franzido aqui no meio. E essa parte que tem aqui linha, ó, tem que pegar certinho aqui, tá? Aí, você vai pegar a linha, pode dobrar ela no meio e vai enrolar. Enrola com força para ficar tudo no lugar. Enrolou bem, se amarra. Dá 1, 2, 3 nós. Recorta e queima, porque senão ele vai desamarrar. A linha de nylon ela é escorregadia. Então, você queima para ele não descosturar, não desamarrar, tá? Depois disso, a gente pode posicionar a nossa tirinha. Você vai pegar a sua tirinha de acabamento, ela passa aqui no meio e vem até aqui atrás dela. Ela passa aqui no meio e vem até aqui atrás. Só que chega aqui atrás, você passa o mosquetinho, dobra e costura. Na hora que você costurar, ó, você vai estar costurando 3 camadinhas, ele vai ficar presinho, tá? E assim fica prontinho seu lação. Mas antes de terminar o laço, nós vamos fazer o pingente bordado. Então, vamos para a bordadeira. Vamos preparar o nosso bastidor, então. Você vai pegar um saco. Que saco, Simone? Eu uso esses de embalar mercadoria mesmo. Mas você pode usar saquinho do supermercado também. Qualquer saco funciona muito bem. Eu vou usar ele dobrado hoje, que eu quero uma camadinha mais grossa desse saquinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, a parte de cima do meu bastidor. Então, você vai ter baixado aqui, ó, a tag, né, que eu vou te mandar. Aí, você já baixou ela no seu computador, entra na pasta onde ela tá, clica 2 vezes. Aí, você já tem que ter o programa Embird ou outro programa, o PS, mas eu prefiro o Embird. Eu vou te mostrar como fazer no Embird, tá bom? A tag vai abrir aqui na página principal do Embird. Aí, você vai clicar no editor aqui. Aí, aqui no editor já é a tag e aquele prendedorzinho de colocar o mosquetão, tá? Então, a gente tem que colocar o nome da criança. Eu vou deixar aqui em 3D para você ver melhor. A gente precisa colocar o nome da criança. Não tem como eu te mandar o nome da criança, porque cada vez que você for fazer vai ser um nome diferente. Então, eu vou te ensinar como que você vai colocar o nome da criança aqui. Para escrever o nome, você vai vir aqui, ó. Primeiro, vamos ver o tamanho que vai caber, né? Lembrando que isso aqui vai vir para cá, então ele vai ocupar um pedacinho aqui. Então, a gente pode escrever o nome de 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de comprimento. Então, vou colocar 3D. Vou vir aqui no ADzinho. Vou escrever aqui um nome aleatório. Escrever Abigail. E vou escolher uma fonte para Abigail. Pode ser a fonte que você quiser. Eu vou escolher a Taiga. Gosto muito da Taiga. Aí eu tenho que vir aqui em propriedades para olhar o tamanho que está esse nome. A largura dele está 53, eu quero só com 50. Vou deixar a altura proporcional. Eu gosto de engrossar um pouquinho, então vou clicar aqui em parâmetros e vou aumentar a compensação para 3 e a densidade para 1. Vai ficar um pouquinho mais ralo. Então aqui ele fica mais grosso e aqui ele fica mais ralo, menos ponto em cima do outro.
Clique em OK e OK. Agora o meu Abigail vai para lá. Ó, eu não quero Abigail dessa forma, ele tem que ficar deitado. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta, girar para a esquerda, e o meu Abigail vai ficar aqui deitadinho. Aí eu vou escolher a cor que eu quero para esse Abigail. Então, aqui, ó, o meu veio todo separado, não precisava vir separado, mas como estão todos selecionados, eu vou vir aqui nessa ferramenta e juntar. Isso tem a ver com a configuração, eu já ensinei isso em outro vídeo, lá no YouTube. Aqui eu vou escolher uma cor para Abigail, então eu vou clicar aqui, alterar cor. Vou colocar um rosinha aqui. Tá? Só para fazer uma diferenciação. Mas aí na hora de bordar, você escolhe a cor que você vai colocar. Agora a gente tem que posicionar onde a gente vai colocar esse Abigail. Ele não pode ser a última coisa a bordar. Se ele ficar na posição que ele está aqui, ele vai bordar na parte de trás da minha tag. Eu não quero isso. Eu quero um acabamento bem feito. Então, eu vou selecionar aqui a tag. Venho aqui embaixo, ó, coloco a seta aqui em cima, clico com o botão direito do mouse. Vai aparecer, ó, separar todos os itens. Aí eu vou te explicar o que cada um dos itens vai fazer. Este primeiro aqui, ele vai fazer a marcação de onde eu tenho que colocar meu sintético aqui. Esse segundo vai fazer a marcação de onde eu vou colocar meu sintético aqui. Vou lá, posiciono meu sintético. Esse daqui vai prender o meu sintético na parte grande e este daqui vai prender o meu sintético no pingente pequenininho. Depois que eu fiz isso, eu vou recortar a sobra de sintético toda. Agora eu vou clicar nesse, que ele vai prender o meu sintético, que vai ser onde vai ficar o nome. Então, esse daqui você já tem que colocar um sintético aqui em cima antes dele, porque ele não vai marcar para você, porque você já sabe o tamanho da área. Você só vai colocar um sintético de cor diferente para esse prender o sintético para você. Depois que esse prendeu o sintético, agora é a hora do nome Abigail. Prendeu o meu sintético, aí esse azulzinho aqui é o que vai prender o meu tecidinho do nome Abigail. Na hora que ele for prender o tecidinho do nome Abigail, ele já vai prender. Então, a partir do momento que você já fixou esse daqui, já fixou esse, tirou o excesso, você já vem colocar um novo tecidinho, que vai ser o tecidinho do nome Abigail. Ele vai prender nesse azul e depois é a hora de bordar o nome. Na hora de bordar o nome, vai ser sempre antes desse verde aqui. Então, você vai pegar aqui o seu Abigail, seleciona ele, segura o mouse, arrasta para antes do verdinho, ó. Inserir após o objeto. Ele vai ficar depois do azul e antes do verdinho. É a hora certa de bordar o meu nome Abigail. Lembrando que tem que ficar um espacinho aqui em cima para essa tagzinha prender, tá? Então, ó, bordei o nome Abigail. Agora é a hora de eu colocar um tecidinho atrás, fazendo o acabamento dessa tag na parte de trás. Então, lá atrás do bastidor, você vai colocar um tecidinho e ele vai prender com esse verdinho aqui. Prendeu o tecidinho atrás com o verdinho, você corta o excesso e ele vai fazer o acabamento em volta de tudo, tá bom? Aquele acabamento que faz a finalização. Para isso, seu tecido já tem que estar todo recortado de excesso, tá bom? Depois que você colocou o nome, eu tô te ensinando, porque cada vez que você for fazer vai ser um nome diferente. Então, depois que você colocou o nome, posicionou o nome, você vai clicar em Ctrl A, que é selecionar tudo, tá vendo? E vai vir aqui, ó, nessa chavinha Unir. A partir do momento que você uniu tudo, você pode salvar o seu arquivo. Aí você vai vir aqui, salvar como. Aí você vai mudar o nome dele. Aqui, ó, já tá para salvar em PS. Você vai clicar em OK. Tag de identificação. Aí você põe o nome da criança, para ele não substituir a sua tag de identificação padrão. Então, vai ser nome da criança depois disso. Não tem jeito de eu te mandar com o nome, a não ser que toda vez que você quiser fazer um nome diferente, você compre a matriz comigo. Então, aqui você vai salvar, vai colocar no seu pendrive, mandar para sua máquina. Aqui você só fala OK para tudo. E na hora que você sair aqui, ó, aqui está a sua tag. Então, agora nós vamos ver como que seria isso. Então, vamos simular a costura aqui, ó. Na simulação, primeiro ele fez a marcação, agora ele está prendendo o meu sintético, aí eu recorto o excesso, ele prende o sintético do meio, recorto o excesso, ele borda o nome Abigail, que foi um nome aleatório que eu escolhi. Aí ele está bordando o nome Abigail com a fonte que eu escolhi, com o formato que eu escolhi. Depois que ele bordou o nome Abigail, agora ele vai prender o sintético da parte de trás da minha tag, e agora ele vai fazer o acabamento da minha tag para mim. Feita a simulação, é esse o trabalho. Vou pegar a fita crepe, minha fiel escudeira, e vou prender a parte de cima do bastidor nesse plástico, deixando o plástico mais esticadinho possível, tá?
Fica bem preso, porque fita crepe em plástico prega muito, né? Ó. Aí eu posso vir aqui com a parte do meu bastidor e já posicionar antes de cortar meu plástico. Aperto bem. Pode cortar o excesso de plástico. Aqui em cima, a gente vai colocar o tecidinho, mas a máquina vai me avisar a hora de colocar. Então, eu vou seguir o processo da máquina lá pra você ver. Mas eu cortei aqui, ó, 2 tecidinhos, 2 sintéticos do vermelho, né, já que a gente tá fazendo laço vermelho, 12 por 12. E cortei um pretinho aqui, que poderia ser 10 centímetros, eu cortei um pouquinho a mais, pra poder ser a moldura. Aí eu vou levar vocês lá pra bordadeira, pra gente fazer o processo juntas, pra você entender como que é na bordadeira. Aqui eu tirei quase toda a luz da minha bordadeira para você conseguir enxergar direitinho o bastidor. Então, a primeira coisa que ela vai fazer para mim é marcar onde eu tenho que colocar o sintético, tá? Então, já coloquei meu bastidor, já baixei, vou baixar agora o meu pé calcador, tô com linha vermelha, que eu tô fazendo uma tag vermelha. Eu vou marcar, tô usando bobina branca. O certo seria usar a bobina da mesma cor, né, da linha. Ele vai marcar para mim onde eu tenho que colocar meu tecidinho, tá? Vai ser a tag, e do lado da tag vai ter um outro pedacinho que é para prender a tag. Ela já marcou onde eu tenho que colocar o tecido, então se você quiser colocar o prendedorzinho de cor diferente, você coloca um outro tecidinho de cor diferente aqui. Como eu quero os dois da mesma cor, eu vou colocar só esse tecido aqui. Posso prender com fita crepe para ele poder não dançar, então eu vou colocar um pedacinho do lado de cá, e um pedacinho do lado de cá. Agora ele vai prender o meu tecido. Aí eu posso tirar meu bastidor daqui, porque agora ele já marcou, já prendeu meu tecidinho, ó. Eu vou cortar o excesso. Então, nesse momento agora, eu corto o excesso de tecido, bem rente a costura, mas sem cortar a costura. Pode ser bem rente. E não corte também o plástico, tá? O plástico tem que continuar íntegro aqui de baixo. Agora ele vai prender o meu próximo tecidinho. Eu cortei um grande demais, deixa eu diminuir aqui. Ele vai prender o meu próximo tecidinho aqui em cima, que é a moldurinha, tá? Vou prender só de um lado aqui. Agora ele vai bordar o nome. Eu posso cortar o excesso aqui antes ou depois de bordar o nome. Eu vou cortar o excesso depois. Vou deixar bordar o nome.
Então eu te ensinei a colocar o nome no programa Embird. Não dá para você fazer essa tag já com o nome. Eu não posso passá-la com o nome porque cada vez que você for fazer vai ser um nome diferente. Então você precisa aprender a mexer lá no Embird para conseguir colocar essa tag. Se você não tem o Embird, entra no meu grupo do WhatsApp que eu te ajudo a encontrar o Embird para você poder baixar, tá bom? Agora já bordou o nome, então eu vou tirar meu bastidor para cortar o excesso desse sintético que eu coloquei aqui em cima. Eu não coloquei nessa tag acabamento para essa tag aqui, então essa parte de cima tem que ser material que não desfia, tá? Se você for fazer de tecido, tem que ser tecido entretelado, porque eu não coloquei acabamento aqui. Vai ser só esse pontinho de segurança mesmo, para não ficar uma tag pesada e carregada. Aí aqui você faz um corte mais bonitinho. Agora é o momento de pregar o tecidinho aqui atrás. Então, na hora de pregar o tecidinho aqui atrás, a gente vai pegar o nosso sintético, colocar aqui atrás. Aqui, obrigatoriamente, você tem que colocar um pedacinho de fita, para ele não embolar aqui atrás se você não ver. Só que também é interessante que a bobina seja da mesma cor da linha de cima, tá? Porque agora é um ponto de acabamento. Aqui, por enquanto, não precisou, olha. A bobina branca deu tudo certo. Mas agora eu vou trocar, colocar uma bobina vermelha para fazer esse acabamento ficar perfeito. Então aqui eu vou colocar uma bobina vermelha, ou melhor, com linha vermelha, né? Que vai ficar da mesma cor da bobina de cima para fazer o acabamento disso aqui. Por enquanto, ele vai prender o meu tecidinho embaixo. Então já tem que estar com o tecidinho lá, porque ele não vai fazer marcação do tecido de baixo. Você já sabe a posição do tecido de baixo. Ele só vai prender o tecido de baixo. Ó, acabou. Eu refilo aqui atrás, então, ó. Ele prendeu pra mim, eu vou tirar o excesso desse tecido de trás para ele poder fazer o acabamento pra mim. Que é tipo ponto de aplique, tá? Ok? Agora eu volto com o bastidor pra lá. Lembrando que agora é importantíssimo que a linha da bobina seja da mesma cor da linha de cima. Ele vai fazer o ponto de aplique e acabamento. Acabou.
A importância de ser plástico, ó. Agora eu só rasgo ele, ó. E ele sai todinho. Olha aqui como é que fica bom. Atrás também fica perfeito, porque eu coloquei a linha da bobina, igual a linha da frente. Esse pedacinho aqui não precisa de nada no fundo, porque ele vai ficar dobrado, então eu só retiro ele aqui do plástico. Posso retirar o plástico aqui de trás dele também, ó. E na hora de abotoar, ele vai abotoar aqui assim. Ó, tá? E vamos continuar nosso laço. Então, aqui na tag, eu vou colocar a tirinha aqui, mas antes eu tenho que colocar na argolinha, né? Então, eu escolhi uma argolinha aqui dourada. Não tem problema de ficar assim menor, tá? Aí, você pode rebitar. Você escolhe se você vai rebitar, se você vai costurar. Eu vou dar uma costurinha aqui e já volto. Então, ó, eu costurei, tá vendo? Dei uma costurinha aqui. Agora, na hora de colocar esse laço, a gente já vai colocar prendendo na nossa tira. Então, essa tirinha que eu fiz, eu vou passar ela aqui dentro. Que aí já prende a minha tag também. Se você for fazer com os dois, né? Não é obrigatório. Aqui em cima eu já coloco meu mosquetão. Dobro aqui pra trás. Aí vai ficar assim, ó. E eu vou costurar aqui bem rentinho do meu laço. Vou costurar aqui bem rentinho. Vamos lá pra máquina? Então, aqui na hora de costurar, eu quero prender ele bem rente aqui, bem apertadinho no meu laço. Mas eu tenho que garantir que eu tô pegando as 3 camadas do meu tirante. Então, se você quiser fazer uma colinha nele primeiro, para garantir que ele vai estar no lugar, você pode colar, tá? Lembrando que essa tirinha aqui foi 10 por 2 e a gente dobrou no meio. Ficou 10 por 1. Vou te mostrar lá na mesa. E assim ficou o laço com a tag. Você poderia também ter aumentado mais essas duas partes e diminuído aqui. Eu acho que ficaria mais bonitinho se aqui tivesse menor, tá? Então, ficou assim. Fica a indicação da nossa amiga. Obrigado pela indicação da aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!